Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre as lendas, tá? É uma narrativa que nós conhecemos bastante por ser muito comum à nossa região. Então, as lendas, elas são histórias ligadas à tradição oral, em que se procura explicar acontecimentos com causa desconhecidas. Então, as lendas, elas foram criadas, como antes não se tinha uma forma de explicar os acontecimentos, não tinha uma causa, um motivo, né, dessa explicação, então o povo ele passou a explicar através dessas narrativas, que são as lendas, e que são narrativas ligadas à tradição oral. Por quê? Porque ela é repassada de geração em geração, e ela é passada boca a boca, certo? Não tem uma escritura, não se tem o autor exato de quem escreveu essas lendas, tá certo? Porque eram histórias inventadas, são histórias fantasiosas e que eram repassadas de geração em geração. Outra coisa interessante em relação a esse tipo de narrativa, que é por meio dessas histórias que o povo ele expressa as suas fantasias, medos, dúvidas e incompreensões, certo? Agora, nós vamos falar a respeito dos seus interlocutores, ou seja, das pessoas que se interessam por esse tipo de gênero. Então, são pessoas de todas as idades interessadas em conhecer riquezas da tradição oral dos povos, tá certo? Então, essas narrativas, elas são riquezas, né? Relacionada a determinado povo. Outra coisa muito interessante é a finalidade deste gênero, tá? Esse gênero, ele tende a explicar os acontecimentos misteriosos que a razão não consegue compreender. Então, tudo aquilo que a razão não conseguia compreender, não tinha explicação, as lendas, elas explicavam, tá certo? Esses acontecimentos misteriosos. Qual é o objetivo do enunciador, ou seja, o objetivo de quem cria uma lenda? Então, a intenção é divulgar a cultura oral de povos diversos e apresentar explicações sobre possíveis causas do comportamento humano. Então, o objetivo é explicar, né, o comportamento humano e divulgar, claro, a cultura oral do povo, tá certo? Das tradições populares. E onde nós encontramos esse tipo de gênero? Ou seja, o veículo em que ela circula. A gente encontra em livros, em auditórios, porque em auditórios, dependendo do que está sendo tratado, né, a gente pode ouvir, às vezes, em um congresso, numa reunião, pessoas contando lenda, tentando explicar alguma coisa que esteja relacionado a fatos de uma região. Nas escolas também, a gente encontra nas escolas as lendas, né? Parques, na internet, né? Que são veículos onde a gente pode verificar a circulação desse tipo de gênero. Quais são as suas principais características? Então, dentro de uma lenda, nós vamos observar elementos fantásticos, como personagens, né, que só existem na fantasia criada pela mente humana. Então, os personagens das lendas, eles são fantasiosos, né? Eles são inventados pela mente humana. As lendas, elas possuem características regionais, tá? Porque a lenda, ela pode adquirir elementos de acordo com a região. Então, você sabe de uma lenda, porém, você acaba colocando ali naquela lenda, incrementando aquela lenda com elementos próprios da região, tá? Outro fator é que essas lendas, elas sofrem alteração ao longo dos tempos. Claro, como elas são contadas oralmente, e você sabe, quando você começa a contar e repassar uma história de boca em boca, quando essa história ela vai repassada, vai se colocando algo a mais, vai se inventando algo a mais para aquela história. Então, com certeza, com o passar do tempo, aquela história já sofreu bastante alteração.
Os verbos e os pronomes, eles são adequados à narração de terceira pessoa. Então, a lenda, ela tem como foco narrativo a terceira pessoa, porque o seu narrador, ele não é personagem daquela história, ele não participa daquela história, ele apenas sabe e ele reconta, tá? Outra característica é a presença de adjetivos que contribuem para a caracterização dos personagens. Então, nós vamos observar bastante adjetivos, porque é uma classe de palavras que ela serve para caracterizar, para qualificar. Então, ela vai ser usada para caracterizar, para ajudar na caracterização dos personagens desse gênero. Os verbos, eles vão estar sempre, predominantemente, né, no pretérito imperfeito, ou seja, no passado, porém, é um passado que é como se fosse um passado bastante atual, porque ele continua, são fatos que continuam presentes ainda, né, nos dias atuais. Outro fator são expressões que demonstram a temporalidade indefinida da história. Então, observem, a lenda a gente não sabe quando ocorreu. Então, não há essa definição de tempo. Porém, nós vamos observar, ao lermos uma lenda, que ela vai apresentar expressões que vão indicar um tempo indefinido, porém, vão demonstrar uma certa temporalidade. Como, por exemplo, certa época, houve um tempo, aconteceu uma vez. Então, essas são expressões que indicam tempo. Outro fator é a utilização da pontuação, como por exemplo, o ponto de exclamação, tá certo? Que vai ser utilizado para demonstrar a expressividade dos personagens, tá? Então é um sinal de pontuação que é fundamental aí por conta da expressão, de você dar maior expressividade ao texto. Como já faz parte da nossa cultura, então nós já conhecemos, né, várias lendas que são próprias da nossa região, do nosso povo. Dentre elas, eu gostaria de apresentá-los algumas, né? Algumas lendas, como o Negrinho do Pastoreiro, o Boto Cor-de-Rosa, Curupira, a lenda da Iara, Boi-Bumbá, Saci-Pererê. E existe uma infinidade de lendas, né? De acordo com a sua região, você acaba criando algumas lendas. Mas se nós formos fazer uma pesquisa, um levantamento, né, nós vamos verificar que não existe apenas lendas brasileiras, mas também existem algumas lendas que são de outras culturas, né, que não fazem parte da nossa cultura brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né, que é um assunto que vocês já vêm trabalhando, já vêm ouvindo e conhecem, ouvem em casa, o papai com a mamãe contar as lendas. E às vezes vocês, por vezes, gravam e depois também vão recontar, né? Então é um gênero muito característico, muito próprio da nossa região, porque nós moramos na Amazônia, então muitas coisas na nossa região a gente acaba explicando através desse tipo de narrativa. A gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.